Hoje, então, vamos entrevistar o nosso amigo, técnico, bicampeão brasileiro, tricampeão paulista, Sileno Santos. Sileno, bom dia. Bom dia, Diego. Obrigado aí pelo convite para participar do trabalho que você está fazendo. Muito legal. Então, a gente está lançando essa série, nós vamos conversar com alguns técnicos, entre eles você, que é o primeiro da lista. Queria que você contasse um pouco da sua história. Primeiro, fala o seu nome, a sua formação e como que você caiu nesse esporte. They're playing basketball. We love that basketball. Então, meu nome é Sileno Santos, eu sou formado em bacharel em esporte, tenho especialização e mestrado em ciências de reabilitação. Comecei no basquetebol em cadeira de rodas a convite de uma amiga de turma, que me levou para a casa dela para a gente conversar sobre basquete. Nessa conversa, era a professora Márcia Gregol, ela falou que tinha um grupo de pessoas de uma instituição que precisava de alguém para dar treino de basquete para eles. E eu fui, falei para ela que eu não entendi nada de basquete em cadeira de rodas, não entendo nada de deficiente, mas fui lá. Nessa primeira visita ao treino do Magic Hands, foi lá no Centro Olímpico, a equipe já estava atravessando alguns problemas na comissão técnica anteriormente, e o Steven, que estava lá, chegou e falou: pessoal, esse aqui é o novo técnico de vocês, parabéns, Sileno tenha muita sorte, virou as costas e foi embora. Aí eu tive que improvisar, não ia falar pra eles: olha, não é bem isso, eu vim aqui só pra ver o treino. Começaram a olhar pra mim com uma cara de: e agora, o que a gente vai fazer? E eu puxei um treino pra eles lá, básico daquilo que eu sabia do basquete convencional. Aí chegou no final do treino, a gente conversou um pouquinho, eles colocaram algumas coisas, e aí eu peguei, me despedi deles. Depois eu falei com a Márcia: o que aconteceu? Por que aconteceu dessa forma? O Steven fez isso. Tava falando: não, Sileno, é o jeito dele e tal, mas você gostou? Eu falei: achei legal, tal, as pessoas são bem bacanas. Aí a Márcia me levou pra casa dela um outro final de semana, a gente fez alguns treinos com o Thiago Gorgatti também, que na época era o marido dela. Ele me apresentou a cadeira de rodas, me falou o que era, o que deixava de ser, e aí eu fiz uns treinos com ele também na cadeira de rodas, numa quadra perto da casa deles. E na sequência eles falaram: vai ter o próximo treino amanhã, você vai poder ir? Eu falei: eu vou. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho, saber como que era a modalidade, comecei a trabalhar com eles. No segundo dia de treino, eles falaram pra mim: Sileno, daqui 15 dias vai ter uma competição. A gente tá atravessando aí uns problemas muito sérios, de alguns jogadores que querem sair da equipe, mas não é por sua causa, não é porque você chegou não, é porque tá tendo umas mudanças aí e a gente vai trazer alguns jogadores de fora e daqui 15 dias a gente tem a competição. Você aceita ir com a gente? Aí eu falei: mas eu mal comecei, já tem uma competição. Falei: vamos lá. Aí a gente foi pra um torneio lá em Ilha Solteira. Nesse período aí de uma semana, o Thiago era o coordenador, mais algumas pessoas lá, na época tinha a Vera também, que ajudava na equipe. Trouxe 3 jogadores lá do Nordeste. Trouxe o Eric, o Everaldo e o Expedito. E aí a gente também teve acho que um treino antes só pra gente poder se conhecer um pouquinho, e a gente foi lá pra essa competição. E assim, o bombardeio de informação era imensa, porque todo mundo queria que eu conhecesse o basquete, então vinha todo mundo, me passava informação sobre deficiência, sobre a cadeira, sobre isso. Nossa, eu fiquei meio doidinho naquele momento, mas bem interessado. Nós fomos para essa competição, era um estilo que a gente dormia lá no alojamento, então tinha na época o HC, tinha na época o Águias, que hoje são equipes que não estão mais entre as equipes do basquete em cadeira de rodas, tinha outras equipes do estado, enfim. Fizemos um jogo na fase de classificação com o Águias, nós perdemos, e o Águias era a equipe a ser batido naquela época, todo mundo tinha muito medo, e pra mim não era nada, porque eu não conhecia a equipe, não sabia de nada, então fizemos um jogo bom no ponto de vista de jogo, né, porque não existia diferença entre o basquetebol, o jogo em si do basquete convencional e o basquete de rodas, não há diferença, então o número de quartos eram os mesmos, a hora de você pedir um tempo era o mesmo, então eu me dei muito bem nisso, mas nós perdemos esse jogo do Águias, e eu vi como a equipe jogava, montamos uma outra estratégia pro jogo de uma semifinal que foi com o Águias também, e nós ganhamos do Águias nessa competição, na semifinal, e fomos disputar a final com o HC, mas nós não conseguimos ganhar, mas fomos vice-campeão dessa competição. Ficamos muito contentes, porque era um resultado também que eles não esperavam, ser vice-campeão, e pra mim era uma coisa que não tinha um significado muito grande, porque eu não fazia parte daquilo, mas ao mesmo tempo me senti feliz porque eu proporcionei uma ajuda para que esse grupo pudesse se tornar vice-campeão. Aí nós retornamos, eu conversei mais específico na época com o Steven, com a Eliane, falei para eles algumas coisas, vi um interesse muito grande dos jogadores, na época a equipe era comandada pelos jogadores, então tinha toda a sua estrutura montada em função deles,
deles, em função daquilo que eles achavam que eram mais corretos, mas mesmo assim a gente aceitou o desafio do trabalho. Então esse foi o início, foi assim que a gente começou a trabalhar, assim que eu comecei a trabalhar com basquete cadeira de rodas na equipe do Magic Hands. Legal. E você citou o Steven Dubner como a pessoa que te introduziu nisso. Ele foi uma das suas referências? Quem mais você buscou informações para ser técnico de basquete de cadeira de rodas? Então, o Steven realmente foi a pessoa que eu mais me espelhei, né? Não se pode falar de esporte adaptado no Brasil sem falar também do Steven Dubner. Ele trouxe várias coisas novas de fora, ele é americano, né? Desempenhou um trabalho excelente com o Magic Hands e com outras equipes, aumentando o nível do basquete nacional. Não, sem dúvida, o Steve é a nossa referência, a minha referência como técnico. Ele participou de algumas sessões de treinamento, onde a gente podia conversar, ele se dispôs a conversar comigo por telefone várias e várias vezes, não só como orientações técnicas, mas a respeito de comportamentos, porque eu vim de um basquete convencional, onde o comportamento do atleta era diferente. Hoje não é tão mais diferente quanto aquela época, mas existia uma diferença muito grande em termos de comportamento do atleta 10 anos atrás, do basquete cadeira de rodas, do basquetebol convencional. E ele foi me dando algumas dicas de como isso poderia acontecer e por que acontecia e tal. Então ele foi uma pessoa que me ajudou muito e continua ajudando até hoje. As outras fontes de referência para melhoria, para conhecimento, são os livros, né? Na época, há 10 anos, 12 anos atrás, a internet não era tão utilizada como é hoje, mas tinha alguns artigos. O que mais me chamou a atenção foi a forma como os atletas passaram aquilo que eles sabiam para mim, e eu devo muito a eles também, porque muitas vezes eu bolava um treino, achava que aquilo ali ia poder ser executado na prática, quando na realidade não dava. Então eu tinha uma abertura com os atletas de falar, olha, Silene, esse movimento aqui pra gente não dá, ou eu percebia que não dava e fazia alguma alteração. Então era mais ou menos nesse sentido que a gente desenvolvia. E depois a gente começou a ter um contato maior em termos internacionais. Eu fui fazer um curso em 2005 na Inglaterra, na cidade de Birmingham, durante a competição mundial. Então lá eu também tive grandes técnicos, o técnico da seleção, me recordo o nome dele, da seleção da Inglaterra, e o Mike Frogley da seleção canadense. Eu fiz um curso com eles de uma semana. Enfim, comecei a vivenciar um pouquinho do basquetebol internacional e ver também o quanto que a gente estava distante de uma realidade que há 10 anos atrás já aparecia entre as duas correntes de basquete, a nossa brasileira e uma internacional. Senti muita falta de conhecimento a respeito das deficiências, o que uma pessoa com lesão medular perde em função da deficiência, o que uma pessoa amputada tem. Enfim, para suprir essa deficiência de informação, a gente teve que ir para a faculdade. Eu retornei, fui fazer o mestrado, fui fazer pesquisa, fazer sempre essa relação do que a deficiência impacta no desenvolvimento atlético de um jogador de basquetebol em cadeira de roda. Isso foi bom porque eu pude entender o porquê que eles não faziam determinadas coisas que eu solicitava e ao mesmo tempo saber como que eles poderiam fazer. Então, a partir do momento em que eu tive o domínio da técnica da deficiência aliada à técnica do basquete, eu acho que eu tive um grande diferencial nisso, porque o atleta passou a não mais dizer, olha, você tá pedindo uma coisa que você não sabe se a gente tem condição de fazer, porque era a grande arma que os atletas antigamente tinham, você não é deficiente, então você não sabe. Agora eu consigo falar pra eles, sim, olha, e tal, você não consegue fazer desta forma, mas você consegue fazer desta outra forma. Então todos os exercícios que a gente aplica hoje é em função de um conhecimento de como a deficiência impacta e solicitar aquilo que o atleta consegue fazer e no seu desempenho máximo. Muito legal. Qual o momento marcante na história do esporte você considera? Do basquete em cadeira de rodas, eu como técnico, você diz? Ou de uma forma geral? Os dois. Bom, um momento que marcou bastante foi o nosso primeiro título brasileiro, lá em Rio Preto, em 2010. Foi bem difícil, mas a equipe, por diversos problemas internos que a gente estava enfrentando, principalmente pelo fato da gente não ir para uma competição sem ser o favorito. E de repente a gente conseguir ganhar dos favoritos e ser campeão brasileiro. Isso para mim marcou bastante. A emoção maior para mim do esporte foi quando a gente participou como assistente técnico da seleção brasileira nas Paralimpíadas de Pequim, onde a gente teve a possibilidade de conhecer o que é o esporte de alto rendimento para pessoas
com deficiência, o basquetebol em cadeira de rodas, no maior evento do mundo da modalidade, né? Então lá a gente fez muitos contatos, consegui verificar mais informações para desenvolvimento da minha carreira e também para o desenvolvimento do basquete da minha equipe. E o que você acha das competições no Brasil? Eu acho que elas já estão superadas na sua forma de realização, porque em 12 anos que eu participo, não muda, é sempre a mesma coisa. Então muda-se muitas vezes a forma como a competição é realizada, mas já tentamos várias maneiras também de procurar fazê-la de uma forma diferente. Eu acho que, se tratando de brasileiro, eu acho que disputar um campeonato brasileiro em uma semana já não resolve mais o nosso anseio no desenvolvimento do esporte, de ter uma primeira divisão com 12 equipes. Apesar desse ano a competição estar um pouquinho mais equilibrada em termos de nível técnico entre as equipes, mas ainda é uma competição muito inchada. 12 equipes não representa aquilo que de repente tem de melhor de equipes no Brasil, né? Então eu acho que o número de equipes é muito grande, a quantidade de jogos, isso é ruim também porque faz com que quem organiza a competição não consiga fazer um formato dela mais adequado, onde as equipes possam jogar mais. E uma primeira divisão com 6, 8 equipes no máximo seria muito mais produtivo. Um campeonato que possa ser realizado de forma regional, inclusive os nossos regionais hoje foram abolidos, né? Então a nossa confederação achou por bem não incentivar uma competição em nível regional, mesmo porque o regional ele não trazia nenhum tipo de desenvolvimento para o esporte, era mais uma competição, ao passo que o campeonato regional teria que ser uma das melhores do país, que aí você pegaria as melhores equipes da região e faria um campeonato brasileiro somente com essas equipes, por exemplo. Essa é uma forma de você aumentar a competitividade dessas equipes nas suas regiões e ao mesmo tempo fazer um congraçamento de um evento maior, somente com os melhores das regiões, por exemplo, mas não é assim que acontece. Em termos de estado, acho que o nosso estado é o diferencial perante os outros estados do Brasil, mas tem uma competição ainda num nível muito profissional, sem que as equipes acompanhem esse profissionalismo que a competição exige, né? Então, é um formato de turno e retorno, com equipes distribuídas em diversas regiões do estado, com alto custo de participação nas competições, né? Uma taxa de arbitragem muito alta e às vezes sem aquela devida qualificação da equipe de arbitragem para com o jogo. Quando eles aparecem. Às vezes acontece dos árbitros chegarem atrasados ou enfim, mas são coisas que são quem organiza sabe que tem que passar por isso também. Mas enfim, hoje a gente precisa sair um pouquinho desses formatos tradicionais, enxergar como que as competições internacionais estão sendo realizadas. Você tem exemplos claros nos Estados Unidos, na Europa, você tem exemplos de campeonatos mundiais, nas próprias Olimpíadas. Então por que o Brasil não... Cadê os dirigentes que deveriam tomar conta disso e observam essas mudanças e trazer para cá? E muitas vezes acontece também a resistência, né? A resistência daquele grupinho, que são as equipes mais fraquinhas, nunca dizem nada ou sempre aceitam aquilo que as outras equipes se impõem. E aquelas equipes que são mais fortes acabam falando, não, eu quero uma competição de alto nível, porque a minha equipe tem X de investimento, ou porque a gente tem isso, ou porque tem aquilo, ou porque isso vai proporcionar o desenvolvimento do basquete em nível nacional. Propõe um campeonato muito extensivo e dessa forma, a minha equipe é uma equipe tem uma condição financeira diferenciada das demais, mas porque trabalha sobre isso, então ela tem uma condição, de repente sair de São Paulo e ir para São José do Rio Preto e ir lá para Prudente, mas e o inverso, será que é verdadeiro? Será que uma equipe que sai lá de São José dos Campos tem condição de jogar em Presidente Prudente? Em termos financeiros, qual é o custo que impacta isso, hein? Então a gente tem que pensar também que as competições ela tem que ser realizadas para desenvolver as equipes e não para deixar a competição cara e inviabilizando a participação. Nos últimos anos, a quantidade de equipes que abandonaram as competições foram muito grandes, né? Então você tem desde equipes de Baixada Santista, Santos, Cubatão, Guarujá, equipes de São Paulo tradicionais como HC, equipes como o próprio Águias, que foi várias vezes campeão brasileiro, saíram da competição. Não só porque não tem condições de repente de pagar uma ajuda de custo para o atleta, mas não tem condição de participar de uma competição, onde uma taxa de arbitragem é muito cara, você tem despesas de alimentação, transporte e mais os equipamentos que são necessários para o desenvolvimento do esporte. Então hoje as competições ela exige que seja realizada de uma forma diferenciada.
qual formato você considera melhor? O formato de campeonato, que ele se estende por algum tempo, às vezes semanas, meses, como é o paulista, ou no formato de torneio, como são os brasileiros? Aí vai depender da forma como você tem de organizar a competição, os recursos que você tem para ela. Por exemplo, se você tem recurso financeiro para você organizar uma competição de turno e retorno, dando condição financeira para que a equipe se desloque e se mantenha, eu não vejo problema nesse formato da competição atual ou das competições. O que é ruim é você jogar a realização, o formato de uma competição para que as equipes arquem com a sua participação. Está errado. Eu gostaria sim que as competições fossem realizadas como são realizadas hoje, algumas partes, com menor custo de participação para as equipes. Isso em termos de estado de São Paulo. Em termos nacionais, a melhor forma é realmente um país continental como o nosso, muito grande. Você tem que fortalecer as regiões, você tem que fazer com que as equipes possam ter uma condição de desenvolvimento máximo na região que ela esteja e depois participar de uma competição em nível nacional, com maior abrangência, mas que também não seja realizada de formato de uma semana. Então tudo também vai do dinheiro que se tem para se fazer, mas se você não tem dinheiro, você tem que procurar recursos e procurar meios de obter o recurso financeiro, você colocar aquela que você acha da melhor forma. Mais especificamente um campeonato brasileiro onde vão 12 equipes divididas em 4 chaves de 3 para uma equipe de repente jogar 4 jogos, eu não vejo muita vantagem. Exige uma necessidade de reorganização disso para que o formato da competição tenha mais dias. Quanto mais dias você tem, impacta em despesas de hospedagem, alimentação, enfim. Então, pessoas hoje fazem competições, as organizações, as confederações, federações fazem uma competição ainda que não atinge nem a possibilidade, nem o melhor formato naquilo que se quer fazer. Ô Sileno, bom dia com você, uma conversa franca e boa com o Sileno. Sileno, qual a maior diferença, se tem, quais as diferenças do basquete sobre rodas para o convencional? Oi, Roberto, é assim, eu tenho uma definição quando eu vou apresentar o basquete para estudantes ou em palestras, que é assim, né, o basquetebol convencional, o basquetebol adaptado nada mais é do que a forma adaptada do basquetebol convencional. Onde no basquetebol convencional as pessoas utilizam as suas pernas para se locomover, no basquetebol adaptado para cadeira de rodas, utiliza a cadeira de rodas para locomoção. Essa é a definição mais clara, a definição mais simples que se tem para uma modalidade como a que a gente está se envolvendo. Então o que muda? Muda a forma de locomoção. A pessoa, o jogador, utiliza a cadeira de rodas. Na locomoção do jogo na quadra, a pessoa utiliza a sua cadeira e tem uma regra. A definição do basquetebol em cadeira de rodas é a forma adaptada do basquetebol convencional, onde a pessoa utiliza uma cadeira de rodas para locomoção. Então a locomoção passa a ser do jogador em quadra durante o jogo, passa a ser a maior diferença do basquetebol convencional para o basquetebol adaptado. No basquetebol convencional as pessoas utilizam as pernas para se locomover, no basquetebol adaptado utiliza a cadeira de rodas. A outra mudança é que a forma de condução da bola com o jogador, né, na cadeira também muda, né? Então você tem a questão no basquetebol convencional, se você está driblando e você para o seu drible, você só pode fazer uma coisa, arremessar ou passar. No basquetebol em cadeira de rodas, você pode fazer a locomoção, né, fazendo o drible, parando a quando você quiser, a qualquer momento do jogo, mas se você der duas impulsionadas na cadeira de rodas sem que haja a batida de bola no chão, é uma violação. Então você não pode, com a bola na mão, sem bater a bola, dar mais do que 2 toques na cadeira. Inclusive, isso é o que muda. É extremamente irônico no basquete de cadeira de rodas que se a pessoa der 3 toques sem quicar a bola, o nome da violação é andada, né? Andar. Ela não anda, né? A pessoa não anda. É bem irônico mesmo, uma pessoa com deficiência andando. Nossa, essa é a pior. Quando eu vejo o árbitro rodando a mão, na minha cabeça eu penso, milagre! Vai sair correndo. Eu não sei se o termo existe um termo popular, um termo genérico e um termo da regra específica. Eu não sou árbitro, mas eu acho que aí, por exemplo, é um drible legal, entendeu? Então a pessoa deu um drible legal, talvez seja mais fácil do que falar andar. São coisas que a convenção, né, popularmente as pessoas falam andar, mas de repente nem esse termo que tá na regra da modalidade. O que ele faz? É um drible legal, ponto. Só que ninguém fala, é um drible legal, fica uma coisa feia, né? Popularmente, andou, pronto. Mas é bem observado, bem interessante mesmo. Eu acho que a diferença é o equipamento. Cadeira de rodas que tem especificações, que tem tamanhos, que tem medidas, ela é confeccionada individualmente para um tipo de jogador específico, a sua deficiência, o tempo de
jogo é o mesmo, o número de faltas, o de uniformes, o tamanho da tabela, o número de faltas por jogo, enfim, é idêntico. Eu não vejo diferença. Hoje em dia, na época que eu comecei, eu via muita diferença. Hoje em dia eu praticamente não vejo diferença, a não ser da cadeira de roda. Como você vê o esporte no futuro? O basquetebol no futuro, eu vejo com pouco potencial de desenvolvimento. Eu acho que a gente conseguiu aí nos últimos tempos, eu não vou nem dizer nos últimos 10 anos, eu vou falar aí um pouquinho mais. Acho que desde 2002, onde foi revelada a última boa safra, entre aspas, de jogadores, de 2002 para cá, isso não tem se desenvolvido, né? Eu não sei nem por que isso aconteceu em 2002, eu não sei se houve um trabalho anterior, porque eu não estava. Eu sei que no Campeonato Mundial Júnior que teve em Blumenau, surgiram aí grandes nomes, né? É a base da seleção até hoje. Que continua sendo a base da seleção até hoje. Então, o que acontece? Na minha própria equipe, eu tenho um jogador de 43 anos, que é o Pipoca, que todo mundo conhece, que continua sendo um dos grandes jogadores que a gente tem na equipe no Brasil, na pontuação 4. Os jogadores ponto 4 que a gente desenvolve dentro das nossas escolinhas de esporte, por exemplo, ainda não tem um nível que o Pipoca tem. Não consigo nem aposentar o Pipoca porque quem chega não tem o nível dele. Então, acho que isso é o reflexo dentro da minha equipe, é o reflexo no Brasil. Quando você tem uma seleção brasileira onde os valores antigos não conseguem suprir com novos valores no mesmo nível, é porque não está tendo o desenvolvimento da modalidade. E isso muitas vezes é fruto não só de uma organização, de uma forma de gestão, de uma confederação, mas dos próprios clubes também. Então é da onde está sendo feito um trabalho de base, se há, não há, se esse trabalho de base ele é suficiente para desenvolver um talento. Por enquanto o Brasil ele se desenvolve através de talentos que aparecem, que surgem, não muitas vezes que não são desenvolvidos. Então quando o Brasil ainda despertar que ele precisa aprender a desenvolver talentos no basquetebol em cadeira de rodas, talvez ocorra uma mudança. Você não pode viver à mercê de uma aparição de um talento. Então o talento ele aparece, mas você também desenvolve, você também detecta um talento e você também desenvolve. Então enquanto o basquetebol em cadeira de rodas não conseguir fazer isso, não vai ter desenvolvimento. E eles não vai ter essa visão. Por mais que se queira falar em renovação de seleção, renovação de equipes, vai ser muito complicado, porque é um esporte caro, é um esporte que a sua forma de organização em termos de competições é muito cara, nem todo mundo consegue participar. É uma modalidade que vai sofrer bastante no seu desenvolvimento nos próximos anos, quando esses jogadores aí pararem de jogar. Parece um nome ou outro, aparece, mas ainda não surge efeito numa mudança grande. Digamos que se a gente pegar os jogadores da seleção de hoje, tirar 6, você não consegue outros 6 no mesmo nível que esses têm para substituir. Esse é o principal indicativo de que não há desenvolvimento na modalidade. Ô, Sileno, mas você culpa também um pouco o governo sobre o não investimento adequado para a modalidade? Será que a gente também não está perdendo para outras modalidades? Porque como não está tendo um investimento à altura e não está tendo a valorização dos jovens, esses jovens não estão partindo para uma outra modalidade? Eu acho que é uma coisa natural isso acontecer. Tem pessoas que deixam o basquete, vão fazer atletismo, vão fazer vôlei paralímpico, vão nadar. Então isso pode acontecer de uma forma natural. Eu não ponho que a culpa é do governo, a culpa é dos dirigentes. Mas então, a pergunta acho que não foi bem esclarecida. Não falta um pouco de organização nos clubes para que eles possam estar utilizando a verba que o governo disponibiliza? Sim, tanto os clubes, quanto as federações e quanto as confederações. Então, por exemplo, hoje você tem como você buscar recursos em leis de incentivos estaduais, municipais e federais, mas o clube, ele é a peça mais importante, a que mais necessita de apoio. Por quê? Muitas vezes o clube, ele é formado por ex-atletas, nada contra, ou continua sendo atletas que não tem um nível de conhecimento suficiente para buscar recursos nesse nível. Então imagina um grupo de jogadores que se reuniram e que, por conta de uma necessidade de institucionalização, de fazer estatuto, compor uma diretoria, se fecha. E isso é para você poder participar das competições, ponto. Então, enquanto você não tiver um clube que tenha, ou dirigentes que sejam mais profissionais, isso vai continuar acontecendo. Por outro lado, você tem as federações, que deveriam dar esse suporte mais específicos para as equipes, mas que muitas vezes elas
também não têm uma condição de fazer isso, ou não querem fazer, ou fazem para um, mas não fazem para os outros. E você tem a confederação, que ela deveria olhar para todos, para a seleção, para as federações, para os clubes, mas que ainda o papel do clube para uma confederação é a questão de voto. Então, a confederação se interessa pelo clube quando tem uma oportunidade de voto, e ela faz o seu papel, que é fazer competições. Então, os clubes ainda não têm essa visão profissional, nem para conseguir recursos, nem tampouco para questionar o desenvolvimento ou uma forma de gestão de uma federação, de uma confederação. Existem exceções, é óbvio, mas a grande massa de clubes que hoje a gente tem no Brasil ainda não sequer se deu a entender que o papel que uma confederação tem hoje é muito maior do que simplesmente organizar competições e treinamentos de seleção. O momento que a gente tá também, os clubes, na grande maioria deles, estão naquela linha que separa a associação beneficente de assistência a qualquer coisa parecida com deficiência física para um clube profissional que paga atletas, que tem metas, que tem um plano de desenvolvimento. À medida que isso mudar a associação para o clube, para o time, para a equipe, eu acredito que a mudança vai ser feita como nós queremos. Mas então, tem um diferencial. Desculpa, só te cortando um pouquinho aí. Tem um diferencial também, Diego, que ocorre. Tem muitos clubes que eles preferem não se profissionalizar porque eles acham que é uma monarquia que passa de pai para filho, que eles querem perpetuar lá na presidência do clube há não sei quantos anos. Então, isso também tinha que fazer essa profissionalização, tinha que mudar todos os estatutos de uma forma que, se quisessem receber dinheiro do governo, isso é uma crítica também ao governo, o governo só poderia liberar para aqueles clubes que realmente têm condições de estar mudando o seu estatuto, de ter o estatuto ter atualizações, porque tem muitos clubes aí que ficam perpetuando. Você vê o presidente há não sei quantos anos, mas ele não tem um perfil, ele não tem aquele perfil de gerenciar um clube, ele tem mais o perfil de paizão, de falar, e às vezes tem clubes aí só para pegar dinheiro. É a verdade nua e clara, né? São duas coisas diferentes, vamos ver. O Diego falou assim, da profissionalização. Quando eu cheguei no Magic Hands, a conotação da equipe era um trabalho social. Então nós tínhamos jogadores que faziam farol, e a gente teve que fazer todo um movimento para que essas pessoas pudessem entender que essa não é uma prática legal, que ele tem condição de trabalho, que ele precisa estudar, enfim. Então há 10 anos atrás, a gente falava muito nisso. Qual foi a grande diferença que a gente colocou do Magic Hands social para o Magic Hands mais profissional? Que é uma coisa que todo mundo fala, né? Então nossa federação fala que a gente precisa ser profissional e os clubes precisam se profissionalizar. O profissional, ele é antagônico ao social, né? O social, ele é para todos, ele envolve uma questão de desenvolvimento para a pessoa estudar e trabalhar e mudar de vida, enfim. O profissional, ele exige rendimento, ele exige resultado, ele exige um melhor equipamento, ele exige uma disponibilidade, ele exige uma certa forma de se dedicar ao desenvolvimento do esporte. É uma visão de profissionalização. Então, na época que eu comecei, os jogadores, eles iam ao treino quando queriam, e mesmo não indo ao treino, eles queriam jogar, eles queriam participar do jogo. Para eles não existiam horário de entrada, horário de saída, não existiam condutas, existiam algumas coisas muito básicas do ponto de vista de atlético, de jogador. Quando a gente passa para um ponto de vista mais profissional, é onde joga aquele que tem mais condição, aquele que treina, aquele que joga mais, aquele que é o melhor da equipe, ele tem que ganhar diferente daquele que joga menos. É como numa empresa, o faxineiro não ganha a mesma coisa que o presidente. Então você passa a ter diferenciações dentro de uma equipe, e isso visando principalmente o que? O resultado. Então importa ganhar, sim, dentro das leis, dentro das regras, dentro de uma condição onde você vai procurar o desenvolvimento máximo do atleta, ponto. Isso não é para todos, isso não é social. Então esse é o ponto que o Diego levantou. O clube, ele é formado basicamente muito diferente de hoje, que estruturas de clubes convencionais, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Paulistano, em si, são clubes esses que eu falei, clubes elitistas, ou aqueles clubes mais simples, né? Sei lá, Escola Indiano, um Juventus, enfim, outros clubes que tem em diversas cidades. Você tem toda aqui uma constituição, né? Então você tem pessoas que estão pagando, você tem pessoas que pagam uma mensalidade para entrar, você paga uma mensalidade para usufruir do clube. Não existe um clube de esporte adaptado, um clube de basquetebol em cadeira de roda. Existe uma questão de organização para que as equipes possam participar das competições, que é o mínimo, ser uma entidade, uma ONG, uma instituição, uma associação, mas que não tem
tem aquela mesma conotação de um clube. Daí muitas vezes o clube ser montado por força e vontade de um único indivíduo. Então, sei lá, o Sileno acha que está precisando formar uma equipe, quer fazer melhorias, ele pega, levanta a mão e vai lá e registra uma entidade. Tá, perfeito, o Sileno não quer mais, ele cansou disso, ele pega, se afasta com isso. Se não surgir outras pessoas para tocar isso, porque isso é uma coisa que exige uma responsabilidade muito grande, esse clube acaba. Normalmente as pessoas que vão querer fazer isso são pessoas mais ligadas ao fundador, e o que acaba muitas vezes sendo uma pessoa da família e etc. Agora, as federações e as confederações e alguns clubes também hoje já estão dentro de uma lei que obriga a mudança de uma diretoria, ou seja, eu não posso mais ser presidente infinitamente. Sou obrigado a, dentro daquilo que foi estabelecido no meu estatuto, ter direito a apenas uma eleição. Então eu não posso mais me perpetuar ou ficar lá enquanto eu quiser, ou qualquer tipo de pessoa que queira se haver somente apenas uma reeleição. Uma coisa que mudou também nas federações e nas confederações é que o atleta também passa a ter direito a voto, porque muitas vezes o clube representa o atleta, mas representa de uma forma muito mínima, porque o atleta não se faz representado muitas vezes pelo seu próprio clube. Muitas vezes quem vai a uma assembleia de uma federação ou de uma confederação não é ninguém que está ligado ao esporte mais, e isso acaba prejudicando uma eleição mais correta, uma coisa que seja proposta por uma melhoria. Então isso vai gerando mudanças também, porque no esporte profissional, né, então por exemplo, o Cláudio Miguel Dar não pode ser presidente por mais de 2 eleições, e tem que haver a eleição, o atleta tem que votar, senão ele próprio com um representante. A nossa confederação, ela já proporciona isso, né? Ela teve que fazer a mudança do estatuto, é óbvio. A nossa federação ainda está irregular nisso, porque ela não propõe, ela deixa a condução livremente da presidente quando ela bem entender. Também ela não proporciona ainda o voto do atleta. Isso impede uma federação, uma confederação ou um clube de buscar recursos da lei de incentivo ao esporte, por exemplo. Então o cerco está se fechando para que as equipes, para que as federações, que as confederações se tornem mais profissionais nesse aspecto, e assim possam ter pessoas que tenham uma atenção maior para o desenvolvimento do esporte, e não somente pessoas que vão se unir para tomar conta de uma federação, para tomar conta de uma confederação e se perpetuar no poder. Voltando a falar do esporte propriamente dito, e essa vai ser uma pergunta dupla, extremamente polêmica, eu não acredito que você vai querer responder, mas quem você vê hoje que é o melhor jogador do Brasil? Essa pergunta é fácil, não é difícil de responder não, mesmo porque polêmica, Sileno e polêmica são sinônimos, mas tudo bem, talvez porque a gente fale aquilo que a gente acha que é correto e muitas vezes as pessoas não concordam, é isso que eu sempre falo. As pessoas não precisam... Dá umas olhadinhas nos comentários. As pessoas não precisam concordar e nem... Não, as pessoas não precisam concordar e nem me ver como inimigo, porque tem um ponto de vista diferente do meu. Isso é verdade. Então acho que é isso que faz com que uma pessoa... Eu não preciso gostar do Roberto ou do Diego, mas eu posso falar o que eu penso deles e eles aceitam ou não, mas isso não me faz com que eu fique com raiva dele. Mas enfim... No mundo, primeiro. No mundo... Eu acredito que você acompanha, mesmo que de maneira parcial, os campeonatos lá fora, mesmo, principalmente os mundiais. Quem você vê como o melhor jogador do mundo, o cara que você sabe que isso é uma pergunta boa, é uma pergunta interessante. Vamos falar nesse sentido. Quem a gente acha que é o melhor jogador de basquetebol em cadeira de rodas no mundo? O Patrick, ele tá acima daquela linha, independente dele estar jogando mais ou menos, ou não estar jogando atualmente, mas ele é aquele jogador que realmente tem uma condição diferenciada. Ele tem um talento que foi dele ou foi desenvolvido, não interessa, mas ele ainda tá dentro desse top de jogadores que jogam e jogam muito. Nós temos no Brasil Marquinhos, sem dúvida nenhuma, independente do nível que ele esteja hoje, mas ele ainda é um jogador diferenciado em termos da sua habilidade. Nós temos então jogadores que passam a ser por posição, né? Então hoje nós temos o Marquinhos como um bom armador, nós temos hoje o Luciano como um excelente pivô, mas que ainda também não é isso que vai fazer com que o jogador seja o melhor do mundo. E se você tira agora esses jogadores que eu falei, né? Então o Brasil hoje não é uma potência internacional, você tem o Patrick hoje não atuando em nível internacional e você não consegue
consegue identificar um único jogador no mundo que se destaque dos demais. Então o que você tem que fazer? Você tem que enxergar que hoje não existe mais um único jogador que desequilibra. Você passa a ter vários jogadores dentro de um contexto e que hoje, então, o coletivo ele sobressai ao individual. O individual é talento. Então o talento pode ser desenvolvido e ele é o diferenciado dentro de uma determinada situação. Do ponto de vista assim que eu não vejo como sendo benéfico você ter um jogador que seja o melhor jogador, mas e os outros? Michael Jordan só existiu um, não vai existir dois, não tem jeito. Paulo, Hortência e Oscar a mesma coisa. Então Marquinhos, Patrick, não vai ter outro. Agora você pega uma seleção como a seleção canadense, a seleção americana, você tem um Paul Schultz que é um jogador diferenciado, você pega jogador da Austrália que você não consegue identificar, você pode ter um Chris Norris que arremessa bem, mas ele não é aquele jogador extremamente talentoso, enfim, você consegue identificar jogadores dentro de um grupo de equipes onde o jogo coletivo sobressai ao individual. Ô, Sileno, aproveitando agora que o Diego falou a respeito das polêmicas, vamos entrar numa polêmica que muita gente não gosta de debater, não quer falar, é a respeito da participação das mulheres. O que você acha de um time feminino estar participando do brasileiro ou da 16 pontos das mulheres, e como você tem uma equipe que tem mulheres no seu plantel? O que você considera a participação das mulheres? Na verdade, a pergunta do Roberto se refere mais à exclusão do time feminino do Caju da primeira divisão. Eu não queria falar em nomes, né? Mas diretamente nessa linha aí do time do Caju do All-Star, penalizado por ser mulher, um time completo por mulheres. Elas chegaram lá não porque elas são beldades ou são isso ou aquilo, nem foi convidado. Elas chegaram lá pelo potencial delas. Elas chegaram lá jogando, subindo degrau a degrau. O que você pensa sobre isso? Só um parênteses aqui, a gente quer entrevistar também o Wilson Caju no nosso podcast. Se ele estiver ouvindo isso, entre em contato com a gente ali no post, tem o nosso e-mail. Ou alguém que o conheça, que possa estar passando para ele, pra gente poder estar pegando também a opinião dele e a visão e o que ocorreu de verdade. Bom, vamos lá. Vamos falar de equipes do Caju nem equipes do All-Star. Vamos falar do feminino. Eu acho que é o ponto mais importante. Depois não falar a gente tá privilegiando o Caju ou as meninas do Caju ou o time do All-Star. Eu acho que a gente vem de uma época, ou eu vim de uma época de 10 anos ou 12 anos atrás, onde não havia campeonatos masculinos e campeonatos femininos. Não existiam campeonatos femininos. Então as meninas, para participarem, ela tinha que jogar com os meninos. Ponto. Para que houvesse um equilíbrio dessa questão de força física, foi dada a elas a oportunidade de jogar as competições masculinas com uma pontuação diferenciada, o tal dos 16 pontos. Perfeito, ótimo. Também isso acontecia numa época em que o basquete feminino era somente as equipes lá do All-Star lá do Pará. Não existia um investimento, os clubes não estavam interessados, enfim. Quem mais se destacava nisso era essa equipe. Pois bem, a partir do momento em que outras equipes também começaram a se desenvolver ou se interessaram pela prática do basquete feminino, houve a possibilidade da confederação fazer um campeonato exclusivo feminino. Então acho que, se eu não me engano, já tem uns 5 ou 6 edições em que existe um campeonato específico para as meninas, independente do nível em que essas equipes em formação estejam, independente se a equipe do All-Star se equipara a equipe masculina, enfim. Hoje, nos últimos anos, existe um campeonato específico para elas. Bom, tudo que é feito, as decisões que são tomadas em termos de competições, em termos disso, é feito em assembleia. Então, o que acontece? Até onde eu me lembro, numa assembleia foi votado se a equipe femininas poderiam participar dos campeonatos masculinos, haja visto que já existia uma competição específica feminina. E nessa assembleia votou-se que não, que as equipes, já que existe um campeonato feminino, que as equipes continuem cada um jogando dentro do seu naipe. Então acho que essa explicação, ela pode divergir de opiniões, mas até onde eu sei, foi isso que aconteceu. Então ninguém chegou e falou, olha, nós não queremos que as equipes femininas joguem com as masculinas, mas a partir do momento em que você tem um campeonato específico para ela, não tem porquê que elas joguem nessa competição masculina. O que acontece muito ainda é que, da mesma forma como acontece com o masculino, acho que até de uma forma pior, a equipe All-Star ela é muito superior às demais, então acaba ficando um campeonato sem graça. As meninas vão
vão lá, ganham de 100 a 2, 100 a 3, 100 a não sei quanto. As equipes do All-Star, né? São pelo menos duas. Mas uma é bem superior à outra, né? Então não são duas equipes iguais em termos de nível técnico. Então você tem a equipe All-Star principal deles ganhando das outras de muitos pontos, o que acaba sendo um fator o quê? Desmotivante para elas. Ao passo que, se elas pudessem participar de um campeonato masculino, isso faria com que os jogos dela inclusive melhorassem. Então são esses os pontos de vista que a gente entende. Então o basquete brasileiro como um todo, ele tem que ser visto masculino e feminino. Da mesma forma que os campeonatos masculinos eles têm desproporções e têm formas diferenciadas de nível técnico, o feminino também tem. Então é o que acaba visualizando. É lógico que quando uma pessoa não está satisfeita em participar daquilo que se tem, as pessoas querem procurar outras formas de participação, o que eu acho correto. Eu acho que quando as meninas da equipe manifestam o interesse de participar de uma competição feminina, é porque elas têm que mostrar o porquê e não colocar que eu estou sendo injustiçada. Acho que a injustiça, ela não é verdadeira. Eu acho que seria injustiça se elas não tivessem um campeonato específico para elas. Agora, elas jogarem um campeonato feminino onde elas são extremamente superiores, para elas não vai trazer vantagem nenhuma. O que adianta ser campeão 10 vezes seguidas numa competição onde elas não têm quem chegue próximos a ela? Daí talvez seja essa a necessidade delas jogarem com equipes masculinas. Eu acho que isso representa muito mais essa polêmica do que simplesmente foi tolhido o meu direito, né? Porque não foi só ela, nenhuma equipe feminina pode participar. Não é só a equipe do All-Star que não pode participar, nenhuma equipe. Mas um time misto pode? Acredito que cortaram isso também. Olha, time misto pode, até onde eu sei pode. O time misto pode, uma ou outra jogadora pode. Por quê? O que acontece? Por exemplo, você pega o estado de São Paulo, ou a minha equipe. A minha equipe ela não tem condição financeira de manter 3 equipes ou mais uma equipe feminina. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma equipe, o que ela vai falar? Olha, não tem lugar pra você? Tchau. Não, ela vai tentar incorporar a menina que tem dentro da equipe masculina. Isso acontece na Europa, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em diversos locais. Então você passa a ter uma equipe mista para dar oportunidade para que as meninas que não conseguem fazer uma equipe única ou que a entidade não tem interesse em fazer ou não queira fazer, enfim, a participação. Eu acho que nesse caso está sendo privilegiado sim a participação, a inclusão de meninas, mas que se entenda que ela tem um campeonato específico para elas também, que dá dando a elas a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro. Eu não vejo muita polêmica nisso, eu vejo isso uma coisa muito... Mas vamos combinar que era muito fácil resolver isso, era só escrever um homem. Isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Então. Era mais uma questão de ego, de não, porque a equipe é só feminina jogando com os homens, do que realmente querer resolver o negócio. Sim, eu não vejo problema se pode um mista. Coloca um homem. Escreve um homem. Só que eu sou contra no seguinte ponto, quando fala os 16 pontos. Já que elas querem jogar um campeonato masculino, elas teriam que entrar com 14 pontos. Aí é onde que teria que ver. A gente há um debate a respeito do 15 pontos, quando tem menos de 21 anos, o iniciante. Ou uma menina, né? Ou uma menina, entendeu? Eu sou a favor disso, mas tem pessoas que é contra. Eu acho que é mais fácil assim, olha, existe a oportunidade de participação nelas num campeonato específico? Existe. Então não tem por que incluir. Já tá dado a elas a oportunidade, entendeu? Agora, se existe uma diferença muito grande em termos de nível técnico, paciência, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, porque esse negócio do 16 pontos já não existe mais, né? Já foi a época em que jogava-se a equipe feminina agora, né? É muito mais fácil as meninas se preocuparem em como desenvolver o basquetebol feminino do que querer jogar um campeonato masculino. Seria muito mais inteligente, mais correto se pensar no desenvolvimento do basquete feminino, porque ao passo que você tem, qual é a única equipe que gostaria de jogar uma competição masculina? Só tem uma, né? Então não tá se falando de basquete feminino, tá se falando de uma única equipe. Esse ponto aí, eu tenho que concordar com você, é verdade, tem uma equipe só. Então é muito mais fácil. Opa, o que tá acontecendo? Tá acontecendo que só tem uma região do país que desenvolve basquete feminino. Então tá, confederação, vamos tentar desenvolver o basquete feminino em outras regiões para que ele se torne um basquetebol desenvolvido, também no sul, também no nordeste, etc. Então, mas aí teria que entrar as federações, né? Nesse caso aí teria que entrar as federações na quadra para poder mostrar e valorizar o trabalho das meninas. Sem não dúvida. Só cobrar a confederação, mas sim as federações que não tá fazendo o papel dela, tá fazendo só o campeonato masculino e deixando de lado as mulheres. Palavras
se não for cobrada, é procurar alternativas, né? Então, por exemplo, se não tem uma equipe feminina, por exemplo, pega o estado de São Paulo, não há equipe feminina no estado de São Paulo, existem equipes mistas. Aonde existe uma equipe feminina? Você tem lá no Ceará, se eu não me engano, tem 2, você tem no Espírito Santo, você tem uma, na Bahia você tem outra, Brasília você tem outra equipe, enfim, então como fazer? Então, pra que fazer uma competição pra juntar essas 5 equipes que vão ficar uma semana, um se matando com o outro pra ser campeão brasileiro? E aí, o que você vai ganhar com isso? Não ganha nada. Então, assim, é ao passo que se você tiver uma política de desenvolvimento do esporte, onde essas meninas vão ficar concentradas pra fazer clínicas de desenvolvimento, você pode ter um desenvolvimento maior do esporte. Isso pode ser realizado pela Federação de São Paulo, pode ser realizado pela equipe de Brasília, pode ser realizado pela Confederação, ou seja, precisa ter pessoas interessadas no desenvolvimento do basquete feminino. Eu não vejo muitas pessoas interessadas no desenvolvimento do basquete feminino. Então, mas aí precisa mudar um pouco a cultura, né? Que nem você falou que acabou os regionais. Será que numa saída aí não seria montar os regionais feminino com uma liga regionalizada? Montar um brasileiro, montar cada região, monte um time e vamos fazer um campeonato de regional? Pode ser, o problema é assim, são recursos, né? Então a equipe vai ficar aonde, vai ficar hospedada aonde, vai se alimentar aonde. Por exemplo, se você lança um convite, sei lá, a equipe da DD vai fazer uma competição. Você liga pra alguém pra convidar pra competição, a primeira pergunta que você ouve dos clubes é: mas o que eu vou ter de benefício? Eu vou ter alimentação? Eu vou ter transporte? Eu vou ter alojamento? Eu vou ter local de ficar? Então você parte de uma ideia de que pra você organizar qualquer tipo de coisa, você tem que ter o financeiro. Se você não tiver financeiro, não adianta propor nada. Por isso que as equipes têm que se profissionalizar na questão de projetos e captação de recursos. Sem recursos você não faz nada, porque não tem como é que a equipe de Brasília vai sair de lá pra jogar no Pará? Primeiro ela precisa ter uma despesa de transporte, para chegar até lá, depois ela vai ter que comer, ela vai ter que dormir, ela vai ter que descansar. Então quando você tem uma política de desenvolvimento do esporte, tem que estar atrelado à aquisição de recursos financeiros. Então, infelizmente, o dinheiro vem acima de tudo. Agora, eu posso desenvolver o basquete, seja ele feminino ou qualquer naipe, masculino ou feminino, seja ele infantil, adulto, sênior também. Não tem pessoas mais velhas com 50 anos que gostariam de jogar basquete? Né, Roberto? Deve ter. Roberto não tem 50 Tô quase, hein? Tô quase. Então tá lá. Então, você pega as pessoas aqui dentro de uma região. Então, no estado de São Paulo, no Espírito Santo, depois junta aí Rio, São Paulo, próximos, entendeu? E aí você vai desenvolver. Antes não. Não pensar numa coisa nacional, mas vamos pensar do desenvolvimento micro pro desenvolvimento macro. Esse é o ponto que os dirigentes ainda não conseguiram entender. Sileno, mas você teve na federação e não pensou nisso? Você está numa federação onde você não tem, por exemplo, o empenho do envolvimento de todo mundo para você propor e conseguir algo como isso, é muito difícil. Ideias tem, mas precisa que esteja todo mundo realmente envolvido nisso e querendo fazer uma coisa de uma forma que desenvolva. Não tenham interesses pessoais, não tenham uma coisa que vai privilegiar um ou outro. Então é muito complicado, muito fácil às vezes falar, mas é muito difícil você realmente executar alguma coisa. Mas se você não abrir o debate, se você não conversar, se você parte só para execução, então você vai ter a federação executando o campeonato, você vai ter uma confederação executando o campeonato. E quem cuida do desenvolvimento? Ninguém. E fora que nós estamos ficando sem base, né? Que nem você colocou, tem jogadora de seleção brasileira aí com uma certa idade avançada, mas se você tira eles, você não tem um time competitivo. Eu vou falar pra você, eu tive a semana passada, no Congresso Paralímpico lá em Florianópolis. Fui no shopping, fui almoçar, enfim, dar uma volta. Quando eu fui pagar o estacionamento, adivinha quem eu encontrei trabalhando no caixa do estacionamento? A melhor jogadora de basquetebol em cadeira de rodas feminino do Brasil desde que parou, a Batatinha. Olha aí, tá vendo? Olha. Então, e assim, eu fiquei uma felicidade imensa quando eu vi ela lá. Falei, poxa vida, você é um talento, uma coisa tão boa que você fazia pelo basquete feminino. Mas infelizmente não dava mais condição de continuar a jogar basquete e eu acabei tendo que trabalhar. Então você pega uma jogadora do nível da Batatinha, por exemplo, que foi tirada do esporte. Foi tirada pelo esporte não porque outros tiraram, mas sim porque o sistema não favoreceu que ela se desenvolvesse, que ela tivesse num local em que tivesse uma equipe feminina. Então o que ela vai fazer? Entre trabalhar e jogar basquete e trabalhar, ela vai trabalhar. E é isso que vai acabar acontecendo com o basquetebol brasileiro também. As pessoas vão precisar, ou então você vai levar ele no nível social, nível de atividade física. E aí não há algo errado nisso. O que há errado é você viver um basquete, ou você levar, ou você incentivar um basquete social, querendo que esse basquete social seja competitivo. Um basquete social nunca vai ser competitivo. Porque até o próprio nome já diz. Exatamente. Exatamente. Social. Então, é uma coisa que todos possam participar. E o esporte profissional não pode, participam os melhores. O esporte de alto rendimento não é social. Ele exclui, ele é para os melhores, é para ser campeão. Então a gente tem muitas vezes uma confederação, a gente tem uma federação, alguns clubes que querem
trabalhar no nível competitivo. Só que a maioria dos clubes ainda estão no nível social. Você falou agora sobre alto rendimento. Fala para nós e para os ouvintes qual a sua política, qual a sua filosofia de trabalho no dia a dia do basquete. Eu trabalho numa entidade, eu trabalho para um clube onde a gente desenvolve o basquetebol em termos de rendimento máximo, alto nível. Então a gente vai procurar ter a melhor estrutura, vai procurar ter as melhores condições de treinamento em vista de um bom resultado, seja ele em termos de resultado de competição ou em termos de melhor desenvolvimento do atleta em seu nível técnico. Bom, amanhã se eu for trabalhar num clube onde a política é social, o meu foco vai ser outro. Meu foco vai ser na inclusão, na participação, em desenvolvimento do esporte, do basquete em termos de aquisição e manutenção de saúde. Agora, isso aqui, ele não vai ser competitivo. O problema se dá quando você quer fazer um esporte competitivo junto com social recreativo. Não existe. E aí é onde as pessoas às vezes erram. Você num social, você pode utilizar uma competição para motivação. Ela não tem que ser a custo de participação de uma competição brasileira, de um campeonato paulista, por exemplo, porque ali você vai encontrar pessoas que não treinam todos os dias, pessoas que vão quando der, pessoas que não têm a mínima noção do que ela precisa fazer para se tornar um atleta profissional, e ali essas pessoas elas vão ser colocadas à frente de equipes que têm total estrutura. Então quando você tem um placar aí elástico, quando você tem uma situação em que você coloca uma equipe profissional, uma equipe que tem uma estrutura boa e uma equipe que não tem nada, a diferença é gritante e não é bom nem para um nem para outro. Eu não ganho nada jogando contra uma equipe para ganhar 100 pontos. Eu tenho certeza também que uma equipe de segunda divisão, uma equipe que não tem uma estrutura, não ganha absolutamente nada jogando com a minha. Ah, mas é importante. É importante para quê? Você sai contente quando você perde um jogo de 40, 50 pontos? Eu duvido. Eu quero saber qual é o atleta que sai contente quando joga com uma equipe e perde com 50 pontos. Ele não acha aquilo divertido. Perder por um ponto já é irritante, imagina 50. É uma hipocrisia dizer que a gente faz um campeonato profissional com equipes sociais. Eu acho isso não entra dentro da minha cabeça. Eu prefiro que tenham um bom trabalho social feito para as equipes que desenvolvem um basquetebol em nível social e um basquetebol para equipes que tenham condição. E isso nada impede que uma equipe transite por um lado ou transite pelo outro. Hoje a minha equipe pode ter a de alto nível, amanhã ela pode ser social, por que não? E por que a minha equipe hoje que é social não pode se tornar de alto rendimento? Ela pode. A própria DD desenvolve os dois lados, né? Ela tem a escolinha de esporte e eventualmente jogadores da escolinha de esporte são promovidos aos times, né? Que seriam o Magic Wheels e o Magic Hands. Inclusive nós temos ótimos nomes que estão... A DD, o trabalho que a gente faz na DD, ele tem que ser exemplo pro Brasil inteiro, porque é onde a gente desenvolve o trabalho de iniciação esporte adaptado, não só pro basquete em cadeira de rodas. E muitas vezes o que acontece? Nós temos duas equipes hoje, não é porque a gente quer ter duas equipes para ter direito a voto, para dizer que a gente tem uma entidade que tem 2 votos para eleger não sei quem, que para mim não me interessa. A gente tem 2 equipes porque os atletas que a gente forma não tem para onde ir, não tem equipes. As equipes que eles poderiam ir não tem cadeira de rodas, as equipes que eles poderiam ir não treinam. Então por isso que a gente faz, quando a gente fala para eles que eles têm que ir para outra equipe porque a gente não tem condição, não tem quem absorva. Então a gente está formando, dando oportunidade de desenvolvimento para jovens que não vão ter para onde ir. Então o que eu faço? Eu tenho uma equipe de rendimento onde quem eu formo também não tem condição de substituir aqueles que estão. Um dia vai ter, mas hoje não tem. Então o que eu faço? Eu começo a formar e passar para outros clubes que queiram. Então quando eu falo que a DD tem condição de hoje passar as pessoas para outros clubes, tem. Agora vai passar como? Chega lá, o rapaz não vai ter uma cadeira de rodas, ele não vai treinar, ele não vai ter uma orientação adequada. Então isso é uma dificuldade. Então o que a gente faz? A gente acaba absorvendo. Então se a gente fosse ver todos os problemas do basquete de cadeira de rodas, a gente tinha que ter uma equipe de alto rendimento, uma equipe mediana e uma equipe feminina. A nossa equipe Magic Wheels, ela é uma equipe que deveria trabalhar mais no lado social, como eu tô falando. Só que o que acontece muitas vezes? O anseio que essas pessoas têm de participar de competição é tão grande que elas não aceitam participar de uma equipe social, elas querem participar de uma competição. E o nível do basquete estava tão ruim há um tempo atrás que essa equipe, mesmo sendo social, treinando 3 vezes por semana, ela adquiriu um nível que chegou à primeira divisão em 3 anos. Como é que você me explica uma equipe chegar na primeira divisão com 3 anos de criação? Me explica. O Diego tava lá. Não, mas Chega
o outro exemplo. O Diego é o outro exemplo. Foi criado na ADD e agora tá jogando em outro clube. Tá sendo uma peça fundamental em um outro clube. Essa daí é outra explicação melhor. Pode ser que isso aconteça também com ele e com outras pessoas. Não tem Luiz, como manter. Que joga com a gente também veio do time que nós jogávamos lá. Então, minha pergunta / indicação foi falar que pessoas que estavam na escolinha hoje jogam em um dos dois times. Dudu, o Ítalo, até o Lucas, que estava jogando com a gente até um tempo atrás, que também faz parte do blog. Era nessa direção que eu estava tentando levar a conversa. Entendi, mas tá perfeito, é isso mesmo. Acho que essa é a ideia. Se todos os clubes fizessem esse trabalho de base, nós teríamos aí um desenvolvimento do esporte de uma forma diferenciada, com mais atletas e tudo mais. As equipes, elas não têm nem essa visão, talvez nem essa condição para fazer isso. E muitas vezes quem tem condição não quer fazer. E não tem a vontade de fazer. Tem a vontade de fazer, exatamente. Nós colocamos no blog expressbsr.wordpress. Vamos arranjar um domínio daqui a pouquinho, não briguem com a gente, um artigo sobre o classificados. De ADD diz que está procurando atletas e que era para mandar currículo para basquete@add.org.br. Queria que você falasse o perfil de atletas que você vem procurando. Na verdade, como é que funciona? A gente fecha um calendário anual ou um orçamento e a gente vai ter equipes pro ano que vem. Essa minha equipe, ela pode ter um nível X e um nível Y, vai depender do quê? Do recurso financeiro que eu tenho. Eu recebo vários e-mails, pessoas que de repente tenham vontade de participar da nossa equipe e não tem um canal direto. Muitas vezes as pessoas têm interesse em participar da ADD, das nossas equipes de basquete, e não tem um contato direto, não tem um canal direto. Então, quando foi dada essa oportunidade que, o que a gente pode colocar nesse bloco que seja interessante pro atleta ou pro clube, enfim, interessados pro basquete? Põe uma bolsa de atletas, onde o atleta pode realmente identificar, olha, eu tenho interesse em jogar em tal equipe, eu estou disponível no mercado. Isso pode acontecer para atletas, pode acontecer para técnicos, pode acontecer para qualquer pessoa. De repente você tem uma cadeira de rodas que você quer trocar e você pode colocar lá nesse banco de oportunidades. Então acho que é muito salutar quando você tem uma coisa que eu sempre faço nas nossas equipes, invariavelmente de um ano para o outro, existem grandes transformações nas equipes que eu trabalho, porque eu não tenho interesse em institucionalizar jogadores. Você pega a minha formação do ano passado, ela é diferente da que eu tenho esse ano, que é diferente da que eu tenho há 3 anos atrás, e assim por diante. Isso é muito saudável para o desenvolvimento do esporte de competição, porque você, ao mesmo tempo que você cria um respeito, você não cria um vínculo de acomodismo, de acomodação. Então isso é uma forma muito importante de você desenvolver, e você só consegue fazer isso se você está aberto, se você tem uma condição. É lógico que nas equipes de trabalho que a gente utiliza, dentro desse modelo que eu falei para vocês de rendimento, não é iniciação. Então o atleta, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter uma vivência dentro do esporte tal ao nível da equipe. Eu não posso trabalhar com pessoas que tenham interesse, mas são iniciantes, por exemplo. Então a gente leva em consideração isso. Muitos atletas da ADD vieram por conta disso. Me passaram um e-mail, olha, eu tô lá em tal lugar, não sei da onde, e quero uma oportunidade. Eles vieram, ficaram uma semana, viram como viram que a gente tem condição de ajudar e permaneceram. Então, ao contrário do que muita gente pensa, eu não vou atrás de jogador. Muitos jogadores vêm até a gente em função da estrutura que a gente tem também. Então, em função do trabalho. Interessados em jogar em alguma das equipes da ADD, mandar e-mail para basquete@add.org.br, coloca lá as informações básicas e o mais importante é um histórico da pessoa, onde jogou, o que ela quer chegar até, porque no histórico a pessoa vai dizer, olha, eu tenho um problema de saúde e quero participar do basquete. Bom, não é a equipe para participar, não, eu tenho condição, eu tenho, sei lá, 18, 19 anos, acabei de me acidentar, enfim, quero uma oportunidade. Então esse é o momento, a gente vai analisar o perfil da pessoa e encaixar de alguma forma. Então, Silano, já aproveitando essa sua fala agora, já passa para os nossos ouvintes também, porque muitos dos nossos ouvintes pode ser que eles falem, basquete, mas já aproveita quais as outras modalidades que a pessoa também pode estar encontrando no ADD, porque a ADD, ela é farto, ela não é só o basquete, né? Hoje a gente, por exemplo, tem crianças, né, que participam do nosso projeto Crianças até os 18 anos, onde a gente incentiva a prática da natação, a prática do atletismo e bote, né? Então, pessoas que têm um interesse nessas modalidades também podem passar. Infelizmente, assim, a gente não tem um leque, gostaríamos de oferecer as 25 modalidades do hall de modalidades paralímpicas, mas é impossível. Então hoje nós temos pessoas interessadas que queiram participar, pode mandar nesse mesmo e-mail para bote, natação, basquete e atletismo.
Perfeito. Sileno, obrigado por disponibilizar um tempo para falar com a gente e manda uma mensagem para quem tá jogando. Grande abraço aí, foi um prazer ter você aqui no programa com a gente e manda um abraço aí pra galera aí. Tá, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Queria agradecer aí a oportunidade e parabenizar vocês aí pela essa iniciativa de criar um canal de comunicação que seja aberto, que queira ouvir as pessoas que trabalham com porte, e acho que é o mais importante. Seja você uma pessoa que acabou de se acidentar, uma pessoa que realmente tenha a vontade de crescer no basquete de cadeira de rodas, que vá atrás, procure dentro da sua cidade se envolver, não só querer na prática. Hoje o desenvolvimento do basquete, ele necessita que as pessoas interessadas se envolvam na política, sim, se envolvam nas formas de captação de recursos, não somente dentro do basquete realizado nas 4 linhas. Eu acho que esse é a grande mensagem para todo mundo que está dentro do basquete. Saiam das 4 linhas para fazer um basquete melhor. Perfeito, obrigado. Falou, um abraço. Até a próxima. Até a próxima, Sileno. Tá bom, tchau, tchau.